Muitas vezes a gente cai no erro de achar que dons espirituais é para mostrar para o nosso irmão, o nosso coleguinha do lado, né? Dom é ferramenta de trabalho. Eu costumo me refletir dessa forma quando eu lembro do Chaves. O Chaves está lá brincando com seu barquinho de papel, lá no chafariz lá da vila. E aí o Kiko vai e olha, aí o Kiko entra em casa, aí volta, né? Com um chapéu de pirata, com olho de pirata, com um baita de um navio. E começa a fazer uma espada e começa a fazer toda aquela inveja para o Chaves. Parece que a gente quer dom na igreja, quando quer, muitas vezes é para isso. Para mostrar para o irmão do lado que o nosso dom é melhor. Para mostrar para o irmão que eu tenho o dom de profecia e você não tem. Que Deus me usa em mistério e você não. Os dons são ferramenta de trabalho. Não é para a gente ficar se amostrando, como diz. Lá no Pará é assim, eu acho que no Nordeste também, né? Não é para a gente ficar se amostrando. É para a gente desenvolver a nossa missão. Como igreja, como corpo de Cristo. Sabe? E eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, a partir do texto que está em Lucas. Lucas capítulo 4, vamos fazer essa leitura. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 19. 18 e 19 inicialmente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Guarde essa palavra. E na sequência, enviou-me. Guarde essa palavra também. Essas duas palavras que estão no verso 18. Eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre essência, vocação e propósito. Tem algumas frases que eu anotei aqui que eu achei interessantes, que dizem respeito ao propósito. Thomas Carlyle disse o seguinte: um homem sem propósito é como um navio sem leme. Benjamin Disraeli disse: o segredo do sucesso é a constância do propósito. Philip Chesterfield disse: a firmeza de propósito é um dos mais necessários elementos do caráter e um dos melhores instrumentos do sucesso. Sem ele, o gênio desperdiça os seus esforços num labirinto de inconsistências. E Martin Luther King disse: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivos para viver. Eu vou falar um pouquinho com os irmãos sobre vocação, propósito, dons, habilidades, talentos. Mas tudo isso, ele precisa ter um esteio firmado na essência. A essência, me refiro a quem nós somos em Deus. E a gente, no que diz respeito ao fazer, que é isso que envolve o propósito, é isso que envolve a vocação, é isso que envolve aquilo pelo qual nós somos chamados para desenvolver no nosso dia a dia. Isso muitas vezes, popularmente falando, no nosso dia a dia, é o que nos traz mérito. Nós somos reconhecidos pelo que fazemos, né? As pessoas nos amam pelo que nós fazemos. Então, se de repente hoje a gente está aí nas redes sociais, eu trabalho com isso, vivo disso também, hoje trabalhando na convenção, na comunicação. Se de repente eu paro de fazer meus vídeos, eu paro de aparecer, sabe o que acontece com as redes sociais? Nada. Sempre tem alguém disputando lugar no algoritmo. Sempre vai ter alguém fazendo aquilo que você faz. Ninguém é insubstituível. Isso é no seu trabalho. Isso é no meio da sua vizinhança. E isso, naturalmente, traz para nós um tipo de reflexão que é: eu só valho enquanto eu produzo. E aí nós temos visto muitas pessoas que chegam numa idade ou até mesmo condições de saúde que não conseguem mais produzir. E talvez muitos tenham se perguntado: aonde está a minha utilidade agora? E agora, onde está o meu valor? Porque se eu sou aquilo que eu faço, quando eu paro de fazer, então eu deixo de ser? E talvez esse seja um dilema que muitos vivem. E é aí que eu gostaria de falar. Antes de falar sobre vocação, habilidades, dons, talento, eu gostaria de falar sobre a essência. Quem nós somos em Deus.
tirando essa visão talvez comercial, essa visão mercantilista, essa visão de eu valho aquilo que eu produzo, quando nós nos voltamos para Deus, como nós falamos aqui hoje, ao participarmos da ceia, nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. E para trazer um exemplo bem simples e básico da família, né? Eu tenho 2 filhas, e elas são minhas filhas, independente do que elas façam ou deixem de fazer, elas são minhas filhas. A Isabela não se esforça para ser minha filha. E ela não deixa de ser minha filha quando de algum momento, alguma desobediência que ela comete, ela me desaponta. A Liz também não deixa de ser minha filha quando isso acontece. Elas são minha filha e ponto. Quando a gente tem nosso relacionamento com Deus, a partir do momento que nós cremos em Jesus, a partir do momento que o Espírito Santo passa a morar em nós, a gente tem essa convicção, a gente tem essa certeza de que somos filhos de Deus. Isso aí precisa ser garantido e guardado na nossa mentalidade. E isso é a coisa que não se mexe. Sabe aquela compreensão de que ter certeza da salvação, como bom batista, né? Nós temos certeza de salvação. O que acontece é que, talvez na mentalidade de alguns, ele vive toda a sua vida lutando para alcançar o favor de Deus. Por isso que eu não gosto muito daquela música, né? Quem quer a glória, traz a arca. Quem quer o fogo, traz sacrifício. Quem quer a vida, que suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, tocar na ponta do altar. Sabe, é uma coisa que tipo assim, eu preciso fazer pelo meu mérito. Eu preciso alcançar pelo meu mérito. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser o melhor. Isso é uma visão comercial que a gente tem muitas vezes. E é uma visão também pagã, religiosamente falando. Quando a gente vem para o Evangelho, para a graça que o Senhor nos apresenta, nós vemos a nossa completa incapacidade diante de Deus. Ninguém é digno. Ninguém é digno diante de Deus. Ninguém vai conseguir salvar-se pelos seus méritos. E aí a cruz vem e nos apresenta o quê? Que é pela fé em Cristo. A partir do momento que você crer em Jesus, a partir do momento que você entende que os seus pecados trazem morte, morte eterna, e é só em Cristo que nós alcançamos essa salvação, ponto. A fé em Cristo. E as boas obras, onde é que elas entram? Elas entram agora como a evidência dessa salvação, e não como a condição para ela. Então, uma vez que eu sou salvo, uma vez que eu me torno filho de Deus, uma vez que o Espírito Santo passa a morar dentro de mim, por que é que eu não peco? Para garantir a minha salvação. Não, eu não peco, porque o Espírito Santo mora dentro de mim, e eu luto para viver em santidade. E é algo interessante que João vai falar na sua primeira carta. Ele vai dizer assim, se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. A verdade não está em nós. Por outro lado, lá no capítulo 3, ele vai dizer assim, aquele que é nascido de Deus não peca. E aí, ele está falando de quê? Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou aquele que é nascido de Deus não tem prazer no pecado. Por isso tem uma definição teológica que a gente diz que pecado é errar o alvo. Mas essa definição é para quem? Para o crente. Porque o crente, ele não quer pecar. O crente, aquele que é filho de Deus, aquela que é filha de Deus, aqueles que são nascidos de Deus, a gente não quer pecar. Naturalmente, a gente quer viver em santidade. Quando a gente peca, o que acontece? A gente errou o alvo. Agora, quem não é salvo, ele não tem essa preocupação de viver em santidade. Então, o pecado para ele não é errar o alvo, porque ele peca porque ele quer pecar. Agora, o crente, quando peca, pelo menos em tese deve ser assim, é por acidente. Pecou, porque nós ainda não somos perfeitos. Mas se eu sou filho de Deus, naturalmente o Espírito Santo vai dizer, e aí? Não vai, cadê o arrependimento? E aí, rapaz, eu preciso. O Espírito Santo te compungindo, o Espírito Santo te tocando, o Espírito Santo te levando a entender que você pecou. Aonde é que eu quero chegar com isso? A primeiro ponto, antes de nós falarmos sobre fazer alguma coisa no reino de Deus, a gente precisa ter muito bem claro na nossa mente que nós somos filhos. E que não é aquilo que você faz de bom, que vai fazer Deus olhar assim para você. Olha, parabéns, hein? Tirou 10. Olha, agora você está garantindo cada vez mais a sua salvação. Você está cada vez mais salvo. Quando a Bíblia fala sobre nós desenvolvermos a nossa salvação, é um termo para falar sobre santidade. Vivam em santidade. Uma vez que vocês são salvos, cresçam em maturidade. A minha filha é minha filha, só que é uma filha imatura, ela é criança. Ela vai se tornando cada vez mais madura. Ela faz muita coisa ainda com medo da disciplina. Ela me obedece muitas vezes, não por aquela compreensão, não, é o meu pai, né? Ele me dá comida, ele me dá pão, ele me dá casa. Não é por isso, ela obedece porque ela tem medo do castigo. Ela tem medo da disciplina.
E esse é o máximo do medo de Deus que o crente tem que ter. Não é o medo da maldição do inferno, porque essa maldição Jesus já levou na cruz por nós. O medo que o crente tem que ter é da disciplina de um pai amoroso. Agora, na medida que esse crente vai amadurecendo, na medida que esse crente vai crescendo, ele vai pensando, poxa, Deus me deu tudo. Deus tem me dado tudo. Eu amo tanto esse Deus, eu amo tanto esse Senhor, eu quero viver para a glória dele. E o que é que eu preciso? O que é que ele me pede? Ele diz que eu tenho que desenvolver o reino dele. Poxa, tem uma vocação, tem um trabalho para fazer, tem um reino de Deus para desenvolver cada vez mais aqui na terra. É o reino de Deus que eu tenho que buscar em primeiro lugar. Percebe que a mentalidade é outra? Você não serve a Deus por medo, isso é paganismo. Você serve a Deus por amor. A mentalidade amadurecida de um crente que entende o que ele fez por você. E é isso que a ceia nos está mostrando. É isso que a ceia está mostrando. Vocês não são dignos, mas eu os tornei dignos por meio da cruz. Essência, vocês são filhos. Nós estamos aqui em volta de uma mesa, somos filhos de Deus. Compreendido isso? Entendido isso, a gente começa a falar sobre propósito, porque o cumprimento do seu propósito tem a ver com obediência e não com essência. O cumprimento do seu propósito tem a ver com obedecer a uma ordem de Deus e não com essência. Qual é a ordem que o Senhor tem nos dado? Qual é a ordem que o Senhor tem te dado? Eu quero voltar aqui para o versículo. Primeiro, para embasar isso que eu estou falando sobre a essência, nós lemos aqui Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Quando Jesus está começando seu ministério, ele está ali na Galileia. Se a gente for fazer uma correlação lá com João, né? O primeiro milagre de Jesus acontece na Galileia, em Caná da Galileia. No capítulo 4, versículo 14. Ó. Depois do batismo, depois da tentação. E aí, versículo 14, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Então aqui Jesus já tinha feito milagres, a fama de Jesus já estava correndo, até que Jesus entra na sua cidade, Nazaré. Embora ele tenha nascido em Belém, ele e sua família eram de Nazaré. E aí Jesus entra nessa cidade. E lá na sinagoga, então, ele abre o texto lá de Isaías, né, o texto que se encontra em Isaías 61, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus está declarando a sua missão. Eu vim aqui para fazer isso, e eu fui capacitado para fazer isso. Eu recebi de Deus, porque aqui eu não quero entrar nos méritos, né, do esvaziamento de Cristo. Tem toda uma questão teológica aí que envolve o esvaziamento de Jesus. Embora ele continue como homem, continue sendo Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas ele esvaziou-se, alguns dos seus atributos foram limitados. Jesus aqui ele estava sendo conduzido, agindo, foi cheio do Espírito. No capítulo 4, Jesus, versículo 1, né, cheio do Espírito Santo, voltou. Jesus está sendo conduzido pelo Espírito. Então aqui, o que está acontecendo quando ele entra em Nazaré? Ele está apresentando a sua missão. Ele está dizendo claramente, eu sou o Messias. Cumpriu-se a palavra de Deus. Mas sabe o que é mais interessante? Que antes que Jesus cumprisse a missão, antes que Jesus tivesse vencido a tentação no deserto, aqui no começo do capítulo 4, lá no batismo, no início do ministério de Jesus, digamos assim, olha o que Deus fala do céu. Capítulo 3, versículo 22 de Lucas. Acompanhe comigo se você está com a Bíblia aberta. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Essa reflexão que eu quero deixar para a gente iniciar. A missão de Jesus é uma missão que foi passada para a igreja, amém? Jesus disse que coisas maiores até seus discípulos fariam. Lá em Mateus 28, 19, ele vai dizer, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-vos a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Em Lucas isso vai ficar mais claro, ele está dizendo, olha, os sinais seguirão aos que creem. Vão, façam agora. A minha missão, Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo, somos nós desenvolvendo a missão de Cristo. Então, essa missão do Messias, essa missão de Jesus, é a missão da igreja. A igreja desenvolvendo a missão de Cristo aqui na terra. Né, um termo da missão que se fala, missio Dei. A missão é a missão de Deus. Quando a gente fala assim sobre missões, evangelização, essa é uma missão de Deus. E a igreja está engajada nessa missão, a igreja recebe o privilégio de participar dessa missão de Deus. Onde eu quero chegar com tudo isso é que antes que Jesus fizesse qualquer coisa, ele estava sendo afirmado pelo Pai. Eu também não estou dizendo que era possível que Jesus pecasse, não é isso que eu estou dizendo, mas eu quero trazer uma aplicação para nós no que diz respeito à essência. Antes de fazer qualquer coisa, mal ou bem,
A partir do momento que o Espírito Santo entra em você, a partir do momento que você creu em Jesus, que você nasceu de novo, você se torna filho de Deus. E não há nada que você faça para que Ele te ame mais, e nem que você deixe de fazer para que Ele te ame menos. Mais uma vez eu repito a frase: propósito tem a ver com obediência e não com essência. E a partir disso, eu gostaria então de refletir com você nessa primeira parte, né? O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Eu gostaria de falar então sobre o Espírito Santo capacitando. E o Espírito Santo capacitando com dons. Jesus está dizendo, né, trazendo uma aplicação do que Isaías falou agora, esse cumprimento de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. E a gente pode, esse ungiu aqui seria, Ele separou-me, Ele designou-me para essa missão, mas isso também aplica-se à igreja. O Espírito Santo também agora separou a igreja, separou o seu povo, o Espírito Santo também nos ungiu. E trazendo agora essa uma analogia do ungir com o óleo, e o óleo como símbolo do Espírito, eu gostaria de trazer aqui essa reflexão no que diz respeito aos dons, a capacitação de Deus. Porque embora Jesus tenha dito lá em Mateus 28:19, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-vos a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, em Lucas 24:49 ele vai dizer: permaneçam pois na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus está dizendo: eu estou mandando vocês para trabalharem, mas eu vou mandar vocês com ferramentas. Então segura a onda um pouquinho. Fique em Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo 8. Né? Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele está dizendo o que vai acontecer. Mas no capítulo 2, é o que a gente observa lá, o Pentecostes. O Espírito Santo de Deus sendo derramado de forma sobrenatural sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Eles agora recebendo uma capacitação especial para a proclamação do Evangelho. E aí o que eu acho interessante aqui? Que o povo fica em Jerusalém. Está muito bom, né? Partindo pão de casa em casa, vivendo o discipulado, vivendo a comunhão, que coisa boa, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa, que coisa extraordinária. O povo só estava esquecendo que o ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Uma perseguição ocorre. Estevão ali como o primeiro mártir, depois você pode observar em Atos, no capítulo 8. E a palavra de Deus diz que os irmãos foram dispersos, e na medida que eles iam sendo dispersos, eles iam pregando o Evangelho por onde passavam. Mas eles não iam pregando o Evangelho por onde passavam, desguarnecidos. Eles não iam pregando o Evangelho por onde passavam, desprotegidos. Eles tinham armamento. E qual era o armamento? Dons. Revestimento de poder. Eles foram revestidos do poder de Deus para proclamar a mensagem do Evangelho. Aí é algo muito interessante quando Paulo vai falar aos Coríntios sobre a questão dos dons. Ele vai dizer assim, falam todos em línguas? Têm todos os dons de curar? Todos profetizam? É uma pergunta retórica, a resposta é não. Ele fala, procurai, pois, com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? O que tem mais status. Não, os que a igreja precisa. Deus nos capacita, Deus nos dá dons espirituais para a proclamação do Evangelho do seu reino. Muitas vezes a gente cai no erro de achar que dons espirituais é para mostrar para o nosso irmão, o nosso coleguinha do lado, né? Dom é ferramenta de trabalho. Eu costumo refletir dessa forma quando eu lembro do Chaves. O Chaves está lá brincando com seu barquinho de papel, lá no chafariz lá da vila. E aí o Kiko vai e olha, aí o Kiko entra em casa, aí volta, né, com um chapéu de pirata, com olho de pirata, com um baita de um navio, e começa a fazer uma espada, e começa a fazer toda aquela inveja para o Chaves. Parece que a gente quer dom na igreja, quando quer, muitas vezes é para isso. Para mostrar para o irmão do lado que o nosso dom é melhor. Para mostrar para o irmão que eu tenho o dom de profecia e você não tem. Que Deus me usa em mistério e você não. Tá, será que é por isso que às vezes... Mas Deus, vou dizer assim que Deus não ia dar mais. O povo de Corinto tinha, né? A igreja de Corinto tinha os dons. Deus é muito misericordioso. Deus é muito gracioso. Mas os dons são ferramenta de trabalho. Não é para a gente ficar se amostrando, como diz. Lá no Pará é assim, eu acho que no Nordeste também, né? Não é para a gente ficar se amostrando. É para a gente desenvolver a nossa missão. Como igreja, como corpo de Cristo. Sabe, os sinais seguirão aos que creem. Na medida que a gente prega a palavra, Deus vai nos usando. Deus vai nos dando graça, sabedoria. Primeira vez que eu fui expulsar um demônio, foi... Não, olha só, o pastor confessando. Dá medo.
quando você está saindo de casa para resolver o negócio. Mas na hora que você está lá, é algo sobrenatural, é o Espírito Santo. Eu recebi uma ligação, depois de um culto de domingo à noite, eu já pastoreando, nunca tinha passado por essa experiência. Pastor, assim, assim, assado. Ela não falou com todas as letras, mas ficou bem claro. Eu olhei para a Anne, a gente não tinha filho ainda, Isabela não tinha nascido. Falei, amor, a gente vai ter que ir ali, e eu acho que é aquele negócio. Vamos ter que expulsar o demônio. Eu vou lhe dizer o quê? Que eu não suei frio? Suei. Primeira experiência. Como é que vai ser? Como é que é isso? A gente não tem uma aula no seminário de dizer assim, agora vamos simular aqui uma expulsão de demônio. Não tem isso. A gente tem a aula lá da liturgia, da ceia, tem o do batismo. Tudo isso lá a gente faz. Como é que você celebra uma ceia? A gente tem a ceia lá entre os alunos no seminário. Um culto de batismo, como é que é um casamento, como é que você oficia um casamento, tem tudo isso. Mas não teve assim, como é que você expulsa um demônio? Não tem. A gente vê aqui os exemplos bíblicos, os exemplos de Jesus. E aí a gente vai. E foi, não vou contar aqui detalhes, mas foi simples, não fiquei entrevistando também. Ele repreende em nome de Jesus e sai. Eu descobri que sai mesmo. Mas na hora é algo sobrenatural, algo que vem do Senhor. Então, às vezes, a gente fica, muitas vezes, sem saber, né? Como é que a gente vai desenvolver os dons, como é que é isso? Os dons são para isso, é para a gente estar lá, servindo a Deus, lá fora, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, proclamando a verdade de Deus, o Senhor nos dando autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E quando a gente pensa sobre isso, a gente precisa ter essa compreensão de que nós temos uma vocação, um propósito, e os dons espirituais existem. E se a gente não tem, a gente pode buscar. Agora, muitas vezes também tem muita mística em cima disso. Né? Eu lembro do John Piper, um teólogo americano, batista também, que inspira muita gente, e me inspira também. Ele tem um videozinho dizendo que ele andou uma vez de um lado a outro, ficou várias horas orando a Deus, pedindo o dom de línguas, e Deus falou assim, não, chegou uma concepção, né, que Deus, eu não vou te dar. Por quê? Porque você tem outros dons, eu já te dei os dons. Ele falou, poxa, é verdade, realmente. E eu lembro de um outro caso que aconteceu comigo, lá em Medicilândia, começando meu ministério, recém-casado, poucos meses de casado, Anne e eu. Uma irmã marcou para querer conversar com a gente, e a gente foi lá receber então ela. E nos sentamos, ela começou a falar coisas assim muito fortes, no que diz respeito a essa questão espiritual mesmo, que envolvia um familiar dela. E eu não sabia nada do que eu iria falar, eu não tinha experiência nenhuma ministerial. Hoje eu já tenho estou falando para vocês de algumas experiências. Naquela época eu não tinha experiência nenhuma. Não tinha bagagem nenhuma. Eu falei, Senhor, o Senhor me mandou para cá, agora é o sobrenatural, eu preciso do sobrenatural. Quando ela terminou de falar, que eu comecei a falar. Hoje eu não lembro o que eu falei, né? Não é aquela teoria do ditado, né? Deus, não, mas eu falei, e quando eu terminei de conversar, a Anne e eu ali instruímos ela, quando a gente despediu ela, eu olhei para a Anne e falei assim, não foi de mim não isso aí. Isso aí foi Deus. Eu não tinha a mínima ideia de que era isso que eu ia falar. Até ela fechar a boca e eu começar a falar. Foi vindo na hora. A palavra de sabedoria, que eu entendo que foi um dom que o Senhor me deu e me capacitou para que eu pudesse servir na obra dessa forma. Então, dom de língua, eu acredito que eu não tenho. Mas eu tenho outros dons. Eu entendo que o Senhor não me deixou desguarnecido. Ele não me enviou para uma batalha, não me enviou para uma guerra sem dons. Ele me deu dons espirituais para servir no reino, para trabalhar no reino, para a glória dele. E o Senhor nos capacita. Para além dos dons, Ele também nos dá talentos naturais com os quais nós podemos desenvolver habilidades. Você vai olhar para José. José tinha habilidades naturais. Ele tinha um dom espiritual, que era o da interpretação de sonhos. Mas a administração, eu creio que eram habilidades naturais que ele tinha. Claro que o Senhor também vai forjando, vai auxiliando nesse processo. Mas havia algo realmente sobrenatural e espiritual. O dom da interpretação de sonhos. Daniel, da mesma forma, o dom da interpretação de sonhos. Mas eles tinham habilidades naturais no que diz respeito à gestão. E aí você vê Moisés, antes de ser grandemente usado por Deus, lá como grande legislador de Israel, ele ficou muitos anos no Egito. Eu acredito, sendo preparado, um tempo de Deus ali na vida dele mesmo, com habilidades para ser preparado. Aí depois você vai, porque tem a lei de Italião, está lá nos 10 mandamentos, há muita coisa inspirada no Código de Hammurabi, que eram coisas que vinham antes mesmo da lei. Compreensão minha? Deus vai falar conosco naquilo que nos é próprio. Se Deus vai falar comigo de maneira sobrenatural, Ele vai utilizar símbolos naturais. Se Deus quiser falar comigo em sonho, Ele vai falar o quê? Ele vai usar a rede social.
Ele vai usar algoritmo, ele vai usar podcast, ele vai usar música, ele vai falar sobre louvor. É alguma coisa que está dentro do meu campo natural de habilidades com aquilo que eu trabalho. Então, o sobrenatural se revela no natural. O sobrenatural habilita-se também do natural. O que eu quero dizer com isso? Que os dons espirituais que o Senhor te dá também são desenvolvidos a partir das habilidades naturais que você tem. Ah, eu tenho o dom de cantar. Não, eu tenho um talento natural de cantar. E tem gente que precisa pegar muita aula e desenvolve, e adquire essa habilidade, canta. Era muito desafinado, mas pegou muitas aulas e agora consegue cantar. Ah, foi um dom espiritual? Não, foi uma habilidade que foi desenvolvida. E aí você recebe um dom espiritual, e aí Deus pode te usar a partir de dons espirituais, a partir também dessa habilidade que você tem, que é o cantar. Ah, uma boa oratória. Deus pode dar o dom da palavra, a palavra de sabedoria pode. Mas uma boa oratória, ela também é aprendida. Então, quais são as suas habilidades naturais que o Senhor tem te dado? E que podem ser potencializados com os dons espirituais. Quais são as habilidades que você tem? Que você pode dizer, poxa, isso aqui eu posso ser grandemente usado no reino de Deus. Posso ser usado por Deus nessa área. Pessoas podem ser ganhas para Jesus nessa área. Eu posso abençoar a sociedade, abençoar a comunidade, a partir desse talento, dessa habilidade que o Senhor tem me dado. E aí, isso potencializado com os dons espirituais, aí ficam imbatíveis. Uma coisa que eu gosto de falar, de refletir sobre isso, né? Uma vez alguém me chamou, dizendo que antes dessa primeira experiência que eu falei, né? Da expulsão de um demônio. Antes dessa primeira experiência ainda, alguém tinha me chamado e falou assim, pastor, olha, o fulano de tal lá está quebrando tudo. E eu acho que é possessão. Eu falei, será? Quando eu cheguei lá, eu percebi que não era. O que aconteceu? O irmão tomava remédio. Não tinham dado remédio para o irmão e ele estava quebrando tudo. Quando eu cheguei lá, ele falou ainda, sai daqui que você é homem de Deus. Não quero nada a ver com o senhor aqui. Aí começou a falar, era um parente dele que ele estava querendo, eu quero saber cadê aquele. Aí começou a xingar lá o rapaz e tal. Mas na hora, as pessoas que tinham me dito que era espiritual, na hora eu percebi isso, não é espiritual, irmão. Dá um remédio para ele que você vai ver. Aí deu remédio, o irmão se acalmou. Não era nada espiritual. Agora, se você não tem habilidade, você vai expulsar uma coisa que não existe. Se você não tem o discernimento, você vai expulsar uma coisa que não existe. Aí o que eu quero dizer com isso? Você imagina um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é um bom ouvinte, que tem essa habilidade, né, de ser tem boa percepção, se importa com o outro, aí faz uma faculdade de psicologia, se torna um bom psicólogo, mas um psicólogo crente, um psicólogo que ama Deus, que serve a Jesus. Aí, de repente, tem o dom do discernimento de espírito. E ele consegue fazer isso de maneira muito clara. O pessoal chega assim e fala assim, é demônio, não, é transtorno bipolar. Não, isso é esquizofrenia. Não, vamos expulsar, não, isso aqui é com medicamento. Aí, de repente, ele fala, não, isso aqui é espiritual mesmo, isso aqui isso aqui não é clínico, e essa situação é espiritual. Você imagina como é maravilhoso você poder ter dons de Deus, e você atrelar isso a habilidades naturais que o Senhor tem te dado, desenvolvimento natural, e você se tornar uma potência na mão de Deus. E aí, Jesus está dizendo aqui, porque o Espírito Santo me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio para fazer o quê? Para instaurar o seu reino. Jesus veio para fazer tudo isso aqui. E nós, como igreja, cumprimos essa missão de Jesus. Só que cada um de nós vamos fazer isso de alguma forma específica, com as nossas habilidades específicas, com os dons que recebemos de Deus, em alguma área específica. E aí é onde entra essa segunda reflexão, a terceira, aliás, né? Falamos sobre a essência, falamos agora sobre as habilidades e os dons espirituais, e agora eu quero dizer sobre o envio. Como eu falei, do ungir, e do enviou-me, né? Apóstolos do grego. Apóstolo significa enviado. Então o Senhor nos enviou. Nos enviou para resolver problemas. Quando a gente vai buscar o reino de Deus, quando ele diz assim, busquem, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas vos serão acrescentadas, que coisas? O comer, beber e vestir, que é isso que está lá no contexto de Mateus 6. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é exatamente nós desenvolvermos no nosso dia a dia a nossa vocação, preocupados não com o nosso sustento, mas preocupados com o propósito que o Senhor nos deu. Se alguém perguntasse assim para você, qual é o seu propósito de vida? Como cristão, como homem e mulher de Deus. Qual é o teu propósito?
Responda para você mesmo agora, qual é o seu propósito? Agora a minha pergunta é, o que é que você tem feito para desenvolver esse propósito? Não, então, eu acordo na segunda, trabalho, para pagar o boleto que vence na sexta. Aí acordo na outra segunda para pagar o boleto que vence na outra sexta. Ah, não, esse aqui eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais porque esse já vence na quarta. O que é que nós temos desenvolvido como servos e servas de Deus? Como filhos e filhas de Deus? Que o próprio Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Qual tem sido a nossa relevância no nosso dia a dia? Qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido a nossa preocupação? Quando eu falo sobre aquela questão da essência lá no início, focando nessa questão da vocação, é porque quando a gente não tem essa compreensão correta, a gente passa a nossa vida todinha vindo na igreja, nos cultos que tem que vir, fazendo as contribuições necessárias, participando de todo um ritual litúrgico, e na nossa mente muitas vezes eu estou fazendo tudo isso, estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Mas no final das contas, o que a gente está preocupado é, eu estou fazendo tudo isso, porque eu não quero perder a minha salvação. Sabe o que é isso? Agora, utilizando a analogia do futebol, é alguém que entra no campo preocupado não em fazer gol, ele entra preocupado em não tomar cartão. Você não está preocupado em desenvolver, cumprir a missão de Deus na terra. A gente está preocupado em não tomar cartão. E tomando gol, muitas vezes. Mas sabe o que a gente cantou aqui hoje, na primeira música? Que a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Nós vamos avançar, nós não vamos parar de crescer, porque ninguém pode parar a igreja do Senhor. Sabe por que a igreja de Deus não parou? Porque tinha pessoas que compreendiam o seu propósito, entendiam a missão de Deus aqui na terra e que estavam engajados nessa missão, se valendo das habilidades naturais e das habilidades do Espírito, dos dons espirituais que foram dados por Deus para a igreja, para o seu povo, para poder viver essa luta lá fora. Eu fui chamado para ser pastor. E muitas pessoas aí, muitos jovens, em nome de Jesus, são chamados para esse chamado, tem esse chamado específico também, de trabalhar exclusivamente na pregação do Evangelho. Mas a sua vocação, independente de qual seja, independente do que você exerce profissionalmente, antes do sociólogo, antes do médico, antes do engenheiro, antes do comerciante, antes do professor, você é filho de Deus. E o filho de Deus, ele fala da sua família. Aonde eu vou, aí fora, um costume que eu comecei a ter, é colocar no slide a minha família. Geralmente eu viajo só. E eu fui fazendo isso costumeiramente. Teve uma vez que uma irmã me chamou assim e falou assim, eu gostei tanto quando o senhor faz isso. Eu ainda não tinha visto um pastor, a gente recebe muito pastor aqui, um pastor que coloca no slide a família e fica mostrando, gostei do senhor fazer isso, parabéns. Eu falei, pronto, agora que eu não paro de fazer mesmo. Para onde eu vou, eu levo o slidezinho, apresento a minha família. E eu gostei disso, rapaz. Está a foto lá, da minha esposa, a Anne, que é a Isabela, que é a Liz. A Anne é de Aracaju, sergipana, a Isabela é macapaense, a Liz é brasiliense, eu sou um paraense que já rodei um bocado de lugar aí. Falo lá um pouquinho da minha história. E como é que você trabalha num lugar, tem funcionários talvez, ou de repente você é um funcionário de algum lugar, tem colegas, e essas pessoas não sabem quem é a sua família, espiritualmente mesmo falando. Como é que você não fala do seu pai para ela? Talvez da sua família biológica eles saibam. Talvez eles saibam qual o time que você torce. Talvez eles saibam até o seu tipo sanguíneo. Eu não sei nem o meu. Mas talvez tenha alguém que é bem próximo de você que sabe até isso. Mas talvez ele não sabe que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, que tem irmãos que se reúnem com você, que professam a mesma fé com você, e que na realidade essa pessoa que está andando com você, você até gostaria que ele se tornasse seu irmão também. Sabe, às vezes é no cotidiano, no dia a dia, corriqueiramente a gente falando, a gente expressando, dando a oportunidade para que o Senhor nos use. Como é que alguém vai te chamar e te pedir uma oração, se ele não sabe que você é um agente de Deus aqui na terra? Como é que alguém vai dizer para você, vai te pedir um auxílio, um colega seu de trabalho que está ali contigo, vai
pedir oração, vai pedir algum auxílio, até mesmo espiritual. De repente, uma situação como essa que eu mencionei aqui, que acontece lá, ele não sabe se aquilo é psicológico, se aquilo é espiritual, que negócio é aquilo. Ele tem que saber para quem ele vai ligar, para quem ele vai ligar, para fulano de tal é crente. Eu tiro onda que só com ele lá, porque ele é crente, mas eu acho que agora eu preciso dele. Agora eu estou precisando desse crente aqui, porque eu acho que é só crente que resolve essas coisas. Tem que chamar, porque você já fugiu da minha alçada. É a gente realmente deixar transparecer, mostrar claramente quem nós somos. Filhos e filhas de Deus espalhados nessa terra para sermos sal da terra e luz do mundo. Tem uma frase de John Stott que eu acho muito interessante, que ele diz assim, olha, existem muitas entidades, né? Existe o governo, existe a família, existem várias entidades que auxiliam para que o mundo não entre em colapso. Mas para além de tudo isso, Deus estabeleceu a sua igreja. Deus estabeleceu o seu povo, os seus discípulos e disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se a igreja não existisse, o mundo não tinha sabor, o mundo não tinha cura, o mundo não tinha luz. A igreja está aqui, Jesus nos colocou para fazer com que... Eu coloco aqui pelo menos algumas propriedades do sal, né? O sal dá sabor, o sal é antisséptico, né? Ele vai ajudar ali, evitar contaminações, mas o sal também evita o apodrecimento. É bom a carninha de sol, né? Não é bom? O sal também evita o apodrecimento. A igreja está aqui nesse mundo para evitar com que o mundo se degrade cada vez mais rápido. Que cumpramos a nossa missão, entendendo quem nós somos, filhos de Deus. E nós não vamos fazer para ficar contando pontinho no céu, para ficar contando pontinho para a salvação. Nós vamos fazer porque nós sabemos quem nós somos. Eu sou filho de Deus, e é de um filho de Deus que esse mundo precisa. É de um filho e uma filha de Deus que o meu trabalho precisa. É de um filho e de uma filha de Deus, fazendo diferença no meio da minha família que precisa. Agora, dezembro, Natal chegando, faça diferença na celebração de Natal com a sua família. Faça diferença. Peça perdão para quem precisa pedir perdão. Dê o exemplo. Seja o exemplo. Faça diferente. Não porque o pessoal acha que crente é besta. Pois é, Jesus morreu na cruz, sendo cuspido, humilhado, xingado por mim e por você. Você tem vergonha de pedir perdão por uma crise em família? Talvez você vai deixar de visitar um familiar seu nesse momento, festividade chegando, onde a gente começa a refletir sobre o ano que passou, começa a pensar no ano que vem. Vamos ser sal e luz onde a gente estiver, porque o Senhor quer nos usar com dons e habilidades, a partir da compreensão de quem somos, a partir dos dons espirituais que Ele nos dá e as habilidades que Ele tem nos dado. Então eu quero finalizar fazendo uma pergunta para você, que talvez alguns possam perguntar assim, né? Poxa, mas será que existe um propósito específico, um dom específico, alguma coisa? E talvez não é uma coisa assim para a vida, mas o Senhor talvez queira te usar de maneira pontual, como alguma dor que você tem pontualmente. Sabe qual foi a dor que aconteceu comigo por muito tempo? Então eu não tinha muito noção disso. Eu sabia que Deus queria me usar de alguma forma, talvez na área da música. Fui para o seminário para estudar teologia, para fazer composições melhores. E quando eu chego no seminário, que eu entendo a graça de Deus, não é possível. Eu falei, não é possível. Eu, filho de pastor, no evangelho, quando perguntou assim, tem certeza de salvação? Meu pai que me batizou, meu pai pastor, falou assim, tem certeza de salvação? Eu falei, tenho. Se Jesus vier agora, você vai para o céu? Eu falei, vou. Mas na minha cabeça estava assim, se for assim, agora, eu vou. Eu não tinha certeza de salvação nenhuma. Eu não tinha certeza. Eu lutava para fazer por merecer a minha salvação. Filho de pastor, vivendo na igreja, não sabia o que é uma balada, até hoje não sei. Sabia o que era um cigarro, uma cerveja, sabia nem o que era isso. Nem palavrão. E na minha cabeça, não é possível que eu não vou ser salvo. Deus tem que ver todo o exemplo que esse jovem tem dado. Ganhando gincana. Os jovens lá de 20 e tantos anos, eu com 12 já ganhava gincana. Lendo a Bíblia, me esforçando para aprender. Achando que fazia por merecer. Com 18 anos, eu chego no seminário. Dentro daquela sala de aula, análise em Romanos. Não há ninguém que faça o bem, todos se extraviaram. Não há ninguém que mereça a salvação. Não há nada que você faça para te livrar da condenação. Quando isso começou a ficar claro, eu comecei a entender a cruz. Porque até então eu falava assim, Jesus morreu por mim.
Mas eu não entendi o que era Jesus morreu por mim. O que significa Jesus morreu por mim, se no final das contas quem faz sou eu por merecer? Então não faz muito sentido, Jesus morreu por você, é legal, ele morreu por mim, que coisa linda. Eu olhava para a cruz e via Jesus sendo chicoteado. A gente chora mesmo, porque quem é que não chora? Vendo um sofrimento daquele, de um ser humano, e ainda dizendo, foi por você. Você chora. Só que eu percebi que eu me senti mal uma vez, quando me mostraram no celular uma foto de um ladrão. Um jovenzinho pulou o muro de uma casa. O pessoal pegou ele e começou a bater nele de ripa. Ele morreu. Lincharam aquele rapaz. Eu me senti mal vendo aquilo. Eu falei, não, pelo amor de Deus, me deu uma angústia em ver eles fazendo aquilo com aquele rapaz. Humilhante. Aquilo me causou mal. Eu falei, isso não pode fazer com você, pelo amor de Deus, que é isso? Então você vendo uma pessoa justa, que nunca pecou, morrendo, você chora, você se emociona. Então dizendo, olha, é por você. Mas no final das contas eu não consegui conectar os pontos. Até que eu entendi o que significa Jesus morrer por mim. Que não são as minhas obras, que não é o meu mérito, que não é o que eu faço. É o que Ele fez, porque eu não consigo fazer por mim. E aí a partir do momento que eu entendo isso, a minha vida de santidade é pelo que Ele fez. É o que vai demonstrar se eu sou salvo ou não. É o que vai demonstrar se essa fé é genuína ou não. E aí quando eu entendi isso, eu falei, isso começou a doer no meu coração. Eu falei, tem muita gente como eu. Porque se eu que nasci no Evangelho não tinha isso direito, imagina tantas pessoas que talvez não compreendam o básico do Evangelho. E essa era uma dor que eu tinha. E por onde eu passava eu pregava isso. Tudo quanto era pregação que eu fazia envolvia isso. Tempo desse atrás o pastor Zé até falou assim, vamos dar uma variada aí no assunto, né? Dar uma variada aí no assunto. Ficar mais dinâmico. Essa era a minha dor. E aí, escrevi o livro, eu pastoreei por 7 anos, 3 anos e meio em Medicilândia, 3 anos e meio em Macapá, as minhas pregações tudo envolviam esse tema. E aí quando eu escrevo o livro, Cantar e Ensinar, que tem a ver com música, aí a minha dor passou o quê? Que o ministério de louvor agora seja nas igrejas, possam auxiliar no ensino da igreja. E aí nas minhas redes sociais eu falo sobre isso, no meu livro eu falo sobre isso, ministro sobre isso. O ministério de louvor é ensinando por meio das canções. E aí a minha dor muitas vezes era essa. Ministério de louvor que se preocupam apenas em que o louvor seja uma preparação para a palavra. E não é, o louvor é a palavra de Deus cantada. Imagina tantas verdades que nós cantamos aqui hoje. Então a palavra de Deus está desde o começo do culto. Então é uma dor que eu tenho hoje. Muitas pessoas, muitos ministérios de louvor ainda não entenderem isso. Então, de onde é que eu quero chegar com isso? Perguntar para você, qual é a sua dor hoje? A sua dor talvez seja crianças morando na rua. Quais são as habilidades que o Senhor te deu, atrelada aos dons espirituais, com essa dor que você tem, que você pode auxiliar nessa missão de Deus? Ele me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos. Ele está falando aqui de coisa sobrenatural mesmo, como igreja, você como discípulo de Jesus, dotado de habilidades naturais, o Senhor quer te usar com poder e com impacto no reino de Deus lá mesmo. E aí, como já falei algumas vezes para os jovens aqui ano passado, talvez seu filho ame ensinar. É pedagogia, pai, que eu quero fazer. Pedagogia, mãe, que eu quero fazer. Aí você fala assim, meu Deus, abre os olhos desse menino. Porque a nota de corte dele no Enem foi 980. Ele quer se matricular no curso de pedagogia. Talvez a nota de corte, eu não estou querendo desmerecer não, mas porque a nota de corte de pedagogia, talvez, dependendo do lugar, esteja aí na casa dos 500, 600. Se onde é mais concorrido, talvez 700. Aí você fala assim, não, você vai fazer a medicina. Não, você vai fazer a engenharia. E aí ele fala assim, mas eu ensinei a Dona Maria a ler outro dia, e é o que eu quero fazer na minha vida. É ensinar o povo a ler. Aí você, não pode não, meu filho. Mas é isso que eu quero fazer. Aí vamos supor que esse rapaz fez pedagogia, essa jovem fez pedagogia, se torna o melhor professor na área dele. Eu tive um professor, fiz um ano e meio de curso de história lá em Macapá, esse professor amava o que ele fazia. Eu tive vários professores que só davam a mesma matéria e saía. Esse professor amava o que fazia. E a sala era cheia. A aula era 1h30 que começava, 1h15 ele estava lá esperando os alunos. 1h30 começava. Ia até às 18 horas.
E a sala cheia. Ele ganhou o prêmio de professor do ano em 2008. José Giovanni, alguma coisa o nome dele. Um professor que amava o que fazia. Talvez de repente seja alguns jovens aqui, talvez seja a sua história, talvez esteja contando a história de alguém aqui. Alguém que ama profundamente o que faz, com uma capacidade absurda. Que poderia ter escolhido qualquer outra profissão que poderia até ser mais rentável. Mas você falou, não, eu não estou preocupado necessariamente com isso. E aí essa pessoa é crente. Aí essa pessoa entende que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Que ele está fazendo aquilo que ele ama, que é uma dor que ele tem. Eu quero ensinar as pessoas. Ensinar o seu Zé e a Dona Maria a ler, que aí já faz parte mais da andragogia, né? Quero ensinar crianças ao desenvolvimento delas. Eu quero ensinar, eu me realizo numa sala de aula. Aí esse jovem ou essa jovem, esse irmão ou essa irmã está aqui em Brasília, desenvolvendo a sua vocação. E aí de repente ele descobre que está precisando de um professor lá no interior do Pará. Uma comunidade ribeirinha. E aí o Espírito Santo fala com ele, porque ele é discípulo de Jesus. Porque ele é alguém que entende que ele é filho e filha de Deus. Porque ele é alguém que não busca os seus interesses em primeiro lugar, mas o reino de Deus em primeiro lugar. E aí fala assim, é com você que eu conto lá. Não, isso é coisa de pastor, isso é coisa de missionário. Eu não fiz teologia nem missiologia para esse trabalho. Mas vocês estão pensando de um professor lá. E aí você com 980 no Enem. Entende o chamado de Deus para ensinar seu Zé e a Dona Maria, lá no interior do Pará, como ribeirinhos, a ler e a escrever. E na medida que você vai ensinando, na medida que você só fala, não, saí de Brasília. Quem está nos assistindo de repente de alguma outra localidade, né? E vim para cá. Por quê? Porque eu senti no coração. Como é que é esse negócio de sentir no coração? Quem é alguém em sã consciência abandona o conforto para vir morar entre os ribeirinhos, no lugar que eu estava não tem nem energia, depende do motor. Aí ele falou assim, foi o Espírito Santo. Eu entendi que foi Deus que me trouxe para cá, para ser bênção na vida de vocês. E é alguém que está desenvolvendo habilidades naturais, com capacitação do Espírito Santo na vida dele. Ele começa a impactar não só o social, mas também o espiritual. E assim pode ser em qualquer lugar. Eu estou falando de algo muito específico, né? Mas isso é onde você está. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, na faculdade, aonde você estiver. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. O Senhor quer te usar como sal da terra, como luz do mundo. O Senhor te ungiu e o Senhor te enviou. Jesus, que foi deixada para a igreja. E nós estamos engajados nessa missão, a missão de Deus. E Ele não nos deixou desguarnecidos. Você tem habilidades. E pode buscar em Deus dons espirituais para potencializar e ser uma resposta de Deus nessa dor que você está sentindo agora. E essa dor pode ir mudando ao longo do tempo. Mas se existe algo que você pudesse, se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo, era isso que eu faria? Talvez o Senhor quer te usar nesse lugar, porque dói em você. Existem algumas coisas que não doem em mim, assim como aquilo que dói em mim não dói em você. Então aquilo que dói em você, talvez seja um bom ponto de partida. É aí que o Senhor quer te usar. Vamos ficar em pé? Vamos orar para finalizar? Coloque a mão no seu coração e diz, Senhor, me usa. Me usa, Senhor, com poder e graça nas tuas mãos. Eu quero ser guiado, eu quero ser usado. Eu quero, ó Deus, ser um instrumento nas tuas mãos. Talvez nesse finalzinho o Senhor trouxe para você aí alguma dor que você tenha. Talvez o Senhor tenha trazido à mente, talvez até agora, estratégias. Deixe-se ser usado por Deus. Deixe-se ser guiado por Ele. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. No batismo, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pombo. Depois Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Depois Jesus cheio do Espírito, foi para Nazaré, desenvolveu seu ministério. Seja guiado pelo Espírito. Seja conduzido pelo Senhor. Deixe Ele conduzi-lo
a partir das suas habilidades naturais, dos seus talentos naturais. Ele quer te revestir de poder, te dar ferramentas espirituais. Santo Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, nesse momento, ó Deus, em que inicia-se o último mês do ano, com bastante reflexão, mas também com projeções já para o próximo ano. Que o primeiro lugar, Senhor, na nossa lista, seja o reino de Deus. Que venhamos realmente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, viver o reino de Deus, para além das projeções financeiras da empresa, para além das metas estabelecidas, comercialmente falando, para além das metas acadêmicas estabelecidas. Que em primeiro lugar esteja a nossa compreensão de quem somos, filhos de Deus, discípulos de Jesus, atuantes nessa terra como sal, como luz, proclamando o reino de Deus. Faça-nos compreender, ó Deus, a nossa missão e entender que existe sim uma missão de Deus aqui, a qual nós como igreja estamos engajados. Que proclamemos a Tua palavra, ó Deus, a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém.